Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NFL de meio de semana, aquele episódio que a gente pode respirar e debater um pouco sobre os principais assuntos da liga. A gente tem dois tópicos gigantescos, um tópico grande e um tópico gigantesco pra gente debater. Falaremos sobre o San Francisco 49ers nesse programa, o San Francisco 49ers que dizimou um time que muita gente tinha como o segundo melhor, ou um dos três melhores da NFC. Falar um pouco sobre o Brock Purdy. E o main event, o evento principal do programa hoje, a Copa Caleb Williams, né? Caleb Williams, pra quem não sabe, é o principal prospecto de quarterback em muito tempo. Fiz uma lista aqui dos principais prospectos nos últimos anos, que eu vou querer a opinião do convidado de hoje também. E ele é um cara que vai ter time disputando ele, vai ter time tentando piorar a sua qualidade para perder mais jogos, para ter uma escolha mais alta, similar ao que a gente viu na NBA com o Victor Wembanyama na última temporada. Vamos falar dos principais candidatos, o quão bom realmente é o Caleb Williams e a possibilidade dele voltar para o futebol americano universitário na próxima temporada. Vamos falar com o Felipe Lawrence, @o quarterback, jornalista do Valor Econômico. Felipe, como é que você tá? E aí, Gabriel, tudo bem? Hoje tem bastante assunto quente pra gente discutir aqui nesse podcast, hein? Eu sinto que a Copa Caleb Williams aqueceu, né, nas últimas 2 semanas, né, porque a gente tem visto uma grande quantidade de times ruins. Vamos entrar logo no... Eu ia falar um negócio, mas vamos entrar logo no principal assunto, né, no primeiro assunto, não o principal, que é o San Francisco 49ers. Antes, não deixa de seguir o podcast Cara dos Esportes, se você tá no Spotify, no aplicativo de podcast que for. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal. Se você estiver no YouTube, você só tá me vendo porque o Felipe Lawrence, um dia ele vai fazer o Face Review aqui no podcast, cara. Um dia ele vai fazer, não foi hoje, mas se inscreve, segue, indica pros amigos que gostam de NFL e de NBA, tem programas sobre NBA também aqui no feed. Deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, porque ajuda a subir nos rankings. Vamos começar falando sobre o San Francisco 49ers. Já que a gente vai falar da briga pela parte de baixo da tabela, vamos falar sobre primeiro o time que hoje ocupa o topo de qualquer ranking de qualidade, de campanha, do que é que seja, que é o San Francisco 49ers. Dizimaram o Dallas Cowboys nesse Sunday Night Football. Um jogo que eu sinto, Felipe, eu não lembro exatamente a sua posição sobre o Brock Purdy, mas eu era do mais pessimista, diria assim. Eu admito, eu queria ver mais do Brock Purdy, me assustava ele estar vindo de uma lesão no cotovelo e tal, só que cada jogo parece que ele joga melhor. E teve aquele jogo do Thursday Night Football contra os Giants, que o primeiro tempo dele foi difícil, no segundo tempo ele foi espetacular. Ele teve um jogo basicamente perfeito contra o Arizona Cardinals e teve mais um jogo fantástico contra o Dallas Cowboys, que tem uma defesa muito forte. E isso tudo maximiza o 49ers, né? Que a gente sabe, o elenco é um time... Acho que é o time que tem mais jogadores na discussão como o melhor jogador da posição, né? Porque tem Trent Williams, que é o melhor left tackle da NFL. Tem o Fred Warner, que é o melhor linebacker da NFL. Tem o Christian McCaffrey, que é o melhor running back da NFL. Tem Deebo Samuel e Brandon Ayuk, que são top 15, top 20 na posição. Tem o George Kittle, que pra mim é o segundo melhor tight end da NFL. E tudo isso é catalisado ali, né? Eu não diria maximizado, né? Mas é efetivo. Exatamente, pelo Brock Purdy, que eu acho que a gente já passou do ponto de acreditar que ele é só mérito do Kyle Shanahan e do time ao redor, porque hoje, eu falei isso depois do jogo contra os Cardinals e reitero, ele é de verdade. Pra mim ele é eu fiz esse ranking na newsletter dos apoiadores de hoje, refazendo meu ranking pré-temporada, eu colocaria ele como o 12º melhor quarterback da NFL. Eu não tinha tanto pessimismo quanto ao Brock Purdy, eu tinha preocupação quanto à recuperação da lesão. Isso era uma preocupação que eu tinha, que eu acho que até falei aqui em algum podcast de pré-temporada, que essa era uma preocupação que eu tinha. Mas, pelo que ele vinha mostrando nos playoffs, na temporada regular do ano passado, já havia sinais que era um quarterback que podia render
acho que ele está excedendo muitas expectativas. Acho que ninguém imaginaria que ele está jogando nesse nível. Acho que o ambiente todo do 49ers, acho que você tem a conjunção do técnico, você tem essa conjunção de elenco que é muito forte. Acho que tudo isso ajuda no desenvolvimento dele. Mas é inegável você falar hoje que o mérito dessa evolução toda é dele. Ele é um quarterback que é muito inteligente, é um cara que se mostra muito adaptável, né? Ele evoluiu muito. Se você pega o jogo dele em Iowa State, quando ele estava no universitário, parece outro jogador, é outro cara em campo. Então ele mostra que ele é um cara que está recebendo muito bem os ensinamentos do Kyle Shanahan, está absorvendo muito bem tudo que aquela mente ofensiva do Kyle Shanahan tem a passar e está conseguindo levar isso no campo, está conseguindo executar isso no campo. E acho que isso é mérito do Brock Purdy, porque a gente viu nos últimos anos que o 49ers, com o Jimmy Garoppolo, ok, o time foi vice-campeão da NFL há alguns anos, mas com o Jimmy Garoppolo você não tinha essa mesma execução do ataque, como numa posição de quarterback. Então, é muito mérito do Brock Purdy. Então, acho que é um cara que está evoluindo, acho que não está nem perto ainda do que ele pode alcançar. Essa evolução que ele já está muito, muito grande, é um cara que está me surpreendendo, um cara que acho que pode se estabelecer como um quarterback para a gente olhar agora nessa próxima década do NFL, sim. Ele cai no draft muito por conta da... Ele não tem as ferramentas físicas ideais, né, pra posição, né? Ele tem 1,83 m, que é 6 pés, né, de altura, né, que é nas medidas que eles usam lá, né? Ele é um pouco mais baixo do que você gostaria. Ele correu 4,83 no tiro de 40 jardas, que não é espetacular, ele não é exatamente forte, mas essa questão do processamento dele é um negócio que, pra mim, separa ele, né? Se eu tivesse que destacar uma qualidade do Brock Purdy, é que ele processa muito bem o campo, né? Ele toma ótimas decisões, e ele toma ótimas decisões rápido, né? Ele tem uma terceira para 13 ou 14, se eu não me engano, no jogo contra os Cowboys, que ele faz o passe e o Deebo Samuel tá fazendo corte ainda, né? Ele não precisa ver o Deebo Samuel lá, né? Ele sabe onde que o Deebo Samuel vai estar, e isso ajuda ele a evitar a pressão, ajuda ele a se movimentar no pocket bem, porque ele não é ultra atlético, né? E até é um negócio engraçado, em geral, quarterbacks mais atléticos na NFL se geram mais pressões, né? Eles seguram mais a bola e acabam sofrendo mais pressões. Tanto que um dos quarterbacks que melhor evitava pressão, melhor evitava sec na história foi o Tom Brady, né? Que é um dos quarterbacks mais lentos da liga durante a carreira toda dele, né? Então, ele não tem o braço mais forte, mas é forte o suficiente. Essa antecipação dele, essa tomada de decisões rápidas, eu acho que compensa qualquer... ele nunca vai ter, tipo... Ele nunca vai ser um quarterback do nível do Patrick Mahomes, do Josh Allen, do Justin Herbert, porque eles fisicamente estão em outra estratosfera, né? Mas essa tomada de decisões dele compensa essa diferença. E você citou um pouco, eu queria te perguntar, porque eu sei que você torce para a Universidade de Penn State, que é da mesma conferência de Iowa State onde o Brock Purdy jogou, né? Ele foi... Não é. Não é? Não, a Iowa State é da Big 12. Ah, é a Iowa. É a Iowa, né? Iowa que é da Big 10. Eu confundi tudo, então. Acabou com a minha pauta aqui. Brincadeira. Não, mas eu posso falar. Eu acompanhei. Sim, é porque a minha questão é porque Iowa State teve bons anos com o Brock Purdy como titular, né? Até o head coach de Iowa State agora ele foi muito cotado pra assumir cargos melhores e pós-Brock Purdy não conseguiu fazer nada e tá cotado até pra ser demitido agora, né? Porque o que aconteceu? Por que ele caiu tanto no draft, um cara que a gente tá vendo a qualidade dele hoje? O Matt Campbell, que é o técnico lá de Iowa State, é um cara que ele tem essa mentalidade ofensiva. É um cara que foi técnico de Toledo, que era uma universidade pequena, era coordenador ofensivo. É um cara que é uma mente boa ofensiva. É um cara que ele consegue montar bons ataques. É um cara que, se você olha o ataque de Iowa State, quando o Brock Purdy era titular lá, era um ataque bem parecido, assim, resguardadas as qualidades, era um ataque parecido com o do 49ers atualmente. Então, acho que isso facilitou um pouco essa transição do Brock Purdy para a NFL, e acho que também justificou um pouco a escolha dele pelo 49ers, mesmo sendo lá no 7º round.
o problema de Iowa State é que é um time fraco, porque assim, ele tá numa conferência, ele tá na Big 12, que é uma conferência que é pesada, é uma das grandes 5 conferências, é um time que teve um relativo sucesso, mas ele fica meio que no meio dos Estados Unidos, meio encravado numa zona para recrutar jogadores. É muito difícil, porque você tem uma disputa muito grande com várias outras cidades de porte maior. Então é difícil você montar um time competitivo de verdade lá em Iowa State. E era por isso que o Matt Campbell foi muito cotado para ser técnico. Antes ele estava sendo cotado para ser técnico em USC, não aceitou. Foi um erro tremendo, porque como você bem disse, ele está para ser demitido agora, porque o time caiu muito de qualidade, exatamente porque ele não está conseguindo renovar o elenco lá de Iowa State. Mas Brock Purdy, em Iowa State, era um cara que ele cuidava bem da bola, mas é um cara que assim, ele tinha problema de decisão. Esse é um negócio que ele evoluiu na NFL. Ele evoluiu por conta do Kyle Shanahan e por conta do San Francisco 49ers, porque em Iowa State ele tem jogadas que claramente ele não estava pensando direito. Então isso mostra para mim um jogador que se adapta muito bem. Mas esse é um negócio daquelas situações intangíveis que na hora de você avaliar o jogador pro draft, você não consegue, você não pode botar muita esperança que o jogador vai conseguir evoluir nessas intangíveis, né? Você tem que colocar, você avalia o jogador conforme ele apresenta em campo. Sim. Em campo, é um jogador que, para mim, é realmente um jogador de 5º, 6º, 7º round. A gente sabe que no último dia do draft, a diferença de nota entre um jogador e outro, cair no 5º round ou no 7º, é mínima. Depende da vontade do time. Se o time gostasse um pouquinho mais do Brock Purdy, poderia ter pego ele no 5º round. Então, acho que não é uma questão de porque ele saiu no 7º round. Eu acho que por toda essa conjunção de fatores de Iowa State, daquele estágio que ele estava como jogador, de como os boards dos times são montados, e por isso que ele foi no escolha do draft. E está se mostrando um estilo absurdo, né? Um dos grandes estilos dessa década, se confirmar essa trajetória dele nos próximos jogos, né? Você pagar $800 mil por ano pela produção que ele tem, né? É um negócio... Eu não consegue nem pagar casa em São Francisco. Isso daí eu ia comentar. Eu acho que é exagero, né? Ele quer morar com um colega de... Também, porra... Acho que essa história aí eu acho que tá sendo meio exagerada, pra ser bem sincero, né? Mas... eu acho que porque tem a tendência... Sempre quando um jogador é draftado tarde e tem um bom desempenho, a tendência é você estudar por que ele caiu pelas frestas, né? Por que ele caiu no draft. E eu acho que o Brock Purdy não tem uma conclusão a ser tirada aqui macro, assim, o que a gente não viu com o Brock Purdy que a gente tem que ver, pra gente ter que observar com outros quarterbacks. Eu acho que não tem, sinceramente, eu acho que é sorte. É sorte de evolução. Ele evoluiu. É um cara que é o trabalho do jogador que evoluiu. E assim... Tem no Tom Brady. No Tom Brady também, 6º round. Você nunca imaginaria que ele ia se tornar o maior jogador dos seus tempos. Ele escolheu de 6º round, mas é um cara que evoluiu em campo por conta do trabalho dele. Acho que você não é uma questão tipo, quem vai ser o próximo Brock Purdy. Agora ano que vem vai ter essa conversa. Quem vai ser o próximo Brock Purdy? Não tem, cara. Porque é mérito dele, é mérito do trabalho do Brock Purdy como jogador e da comissão técnica do 49ers que fizeram ele evoluir a esse nível. Não é um jogador que caiu por N ou X motivos. Eu não acho, por exemplo, que tem outros Brock Purdys que não foram encontrados, sinceramente. Eu acho que tudo bem, tudo no 49ers foi perfeito pra ele, né? Mas um quarterback como ele, eu acho que ele seria bom em outro time também. Ele poderia não ser tão bom assim, mas eu acho que ele seria bom. E, assim, a gente poderia facilmente nem saber quem é o Brock Purdy hoje, porque caso o Trey Lance e o Jimmy Garoppolo não se machucam ano passado, né? Então é uma sequência muito grande de sorte, de adaptação, de evolução, que realmente é uma grande história. E sobre o 49ers como time, é o melhor time da NFL, a gente concorda nisso, né? O melhor time da NFL, sem dúvida alguma, mostrou isso esse último domingo. E assim, a gente tem que lembrar que assim, o Dallas Cowboys não é um time fraco. Não é um time fraco. É um time que vai chegar nos playoffs. É um time que acho que vai ser competitivo nos playoffs. E o 49ers passou por cima. Então, assim, o primeiro tempo foi competitivo. O primeiro quarto foi competitivo, né? O segundo quarto começou a dar uma virada e no segundo tempo descambou. Mas é um time competitivo e o 49ers fez aquilo. Então, assim, acho que inegavelmente o time mais forte da NFL está no melhor momento.
grande questão é, será que tá crescendo rápido demais no momento errado? Porque a gente fala desses times que Sim. crescem muito rápido, né? Crescem em outubro e perde gás lá em dezembro. Então a gente tem que acompanhar bem o que vai ser a evolução desse 49ers, se consegue manter esse nível estruturado por vários meses até o fim da temporada, né? Sim, né? A questão física é clássica, né? E é um time que as principais estrelas costumam ter lesões, né? O George Kittle, a gente já viu, o Christian McCaffrey, o Trent Williams, e eu já tô batendo nessa tecla aqui já desde a semana 2, basicamente, né? O 49ers tá correndo muito com a bola com o Christian McCaffrey. Pra mim é loucura o que eles estão fazendo. Porque um cara com o histórico de lesões que ele tem, ele devia ser muito mais poupado, né? Então isso me preocuparia se eu fosse torcedor dos 49ers. Tem essa questão, né? Times que chegam no ápice muito cedo. Eu não acho... Assim, o 49ers pra mim hoje é o melhor time da NFL, mas eu também não acho que tem uma vantagem absurda em relação aos demais. Os Eagles, jogou bem contra os Rams. Eu achei que foi a melhor atuação da carreira, melhor atuação da equipe na temporada. O Jalen Hurts jogou bem, então acho que é o time que tá recuperando. Os pesos pesados da AFC, eu acho que é uma conferência muito difícil, então eles vão ter dificuldades entre eles. Mas eu não acho que o 49ers está destacado dos demais, mas eu gostaria de ver a equipe vai ter que sustentar esse nível, vai ter que esconder umas cartas, né? Eu acho que na manga, né? Porque a gente sabe como fica tudo mais difícil nos playoffs, e tem que manejar muito bem essa questão da saúde, né? Porque lesão é muito azar, né? Não tem muito como prever. Mas no caso específico do Christian McCaffrey, eu acho que eles estão abusando da sorte. Estão abusando da sorte. Não sei se também... Pode ser que o McCaffrey pode ter virado a curva nessa questão de saúde, né? Mas você não pode correr o risco. Exatamente, você não pode correr o risco, porque é um cara que, se você perder o Christian McCaffrey, vai cair uma pressão em cima do Brock Purdy, e eu acho que aumenta a chance dele cometer erros. Então aí é uma daquelas questões aquela tempestade perfeita que a gente está comentando agora há pouco, que deu certo pro Brock Purdy. Se você perde o Christian McCaffrey, você perde uma válvula de escape enorme pro Brock Purdy nesse momento que ele ainda está em ascensão na NFL, né? Então acho que é um cara que realmente você não pode abusar. E é um time que no ano passado, na última também em 2021, também sofreu com lesões. Tem histórico de lesões nessa equipe, né? Então acho que assim, é um time que precisa tomar cuidado. Acho que o Kyle Shanahan sabe disso, sabe desse histórico. Acho que não é um cara, acho que ele vai manejar direito essa equipe. Acho que não vai ser uma situação que, a não ser que aconteça uma situação bizonha que machuque todo mundo um atrás do outro, que a gente já viu isso na NFL algumas vezes em alguns times. No 49ers, inclusive. No 49ers, inclusive. Então acho que é um negócio que você não consegue prever, né? Você bem disso, é um negócio que você não consegue mensurar quando vai acontecer, mas você tem formas de mitigar, que é exatamente isso. Você diminui a carga de trabalho, você diminui um pouco a intensidade do jogo, você diminui um pouco o trabalho durante semanas de treinos. Então acho que tem todo um trabalho extra-campo que o Kyle Shanahan acho que está trabalhando bem nisso, para o time não chegar ao ápice muito cedo e perder fôlego lá em dezembro, né? Acho que é um time que vai chegar muito forte, acho que é um time que vai conseguir sustentar um nível bom. Acho que eu já vi gente falando, será que vai ser invicto a temporada toda? Improvável, mas acho que é um time que vai chegar forte para a temporada, até porque a tabela é favorável, um pouquinho favorável. Sim. Mas você está numa divisão que está mais forte do que esperava-se, né? Você tem um Rams que está relativamente forte, você tem um Seahawks que é um time chato, então acho que tem um Cardinals que se mostra um pouquinho competitivo, então acho que são alguns jogos entre a divisão que podem causar um pouco de problema. Uma hora certa, no dia certo, pode dar problema pro 49ers. Então acho que é um time que vai ter que tomar cuidado para não perder fôlego quando chegar lá em dezembro. Eu tô olhando aqui o calendário do 49ers, é acessível, né? Eles têm o Cleveland Browns na próxima semana, depois o Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals, que é um jogo difícil, Jaguars é um jogo difícil, Buccaneers, que também é um time competitivo, Seahawks, o grande jogo deles é dia 3 de dezembro contra o Philadelphia Eagles, né, que é um jogo que promete bastante. Tem o Seahawks de novo, Cardinals, aí nessa altura já vai ser tanking total, tem o Commanders, Ravens e Rams, né, é um calendário acessível. O Eagles, por exemplo, tem um calendário mais difícil. Além de enfrentar o 49ers, eles enfrentam o Miami Dolphins ainda e jogam numa divisão mais difícil, né? Mas é isso, né? É questão de manejar o elenco.
Uma lesão do Christian McCaffrey, você consegue substituir o que ele faz como corredor, mas não o que ele faz como recebedor, né? Que essa é a grande questão. Vamos passar para a Copa Caleb Williams, né? Para quem tá começando a acompanhar a NFL agora, né? O draft é o evento no qual os times selecionam os melhores jogadores do futebol americano universitário. Não tem... O San Francisco 49ers não tem uma categoria de base, né? Não é a estrutura do esporte dos Estados Unidos. O cara joga no colégio, depois joga na universidade, e aí os melhores são escolhidos pra NFL, pra NBA e tal. A ordem do draft é a ordem inversa da classificação final, então quanto pior sua campanha, mais alta a sua escolha, né? Você tem 7 rodadas de draft. E às vezes tem essa discussão, quando tem um prospecto muito espetacular, se os times vão perder meio de propósito para tentar ter a melhor escolha. E você não perde de propósito com seus jogadores botando a bola dentro da própria endzone. Você perde trocando jogadores, você perde... os times ativamente pioram o seu elenco. Isso acontece muito na NBA, na NFL nem tanto, porque na NFL é mais difícil. Na NFL são 17 jogos, uma vitória, uma derrota vale muito mais. É um esporte de intensidade muito grande, então é difícil você entrar ali pra... assim, mais ou menos, né? Tipo aqueles jogos de janeiro na NBA, né? Charlotte Hornets e Houston Rockets da vida. Mas tem anos que a gente vê um caminho nessa direção, né? De times ali olhando pro próximo draft. E no próximo draft tem um grande prêmio, que é o Caleb Williams. Caleb Williams, que é o quarterback de USC, já venceu o Heisman, né? Venceu o Heisman no último ano. Ele venceu nessa última temporada. Ele venceu o Heisman, né? Que é o prêmio de melhor jogador de futebol americano universitário. É o favorito pra vencer de novo. E é um prospecto como, assim, de mais alto nível, do tipo de cara que muda franquias. Eu quero falar sobre o Caleb Williams antes de entrar nos times que estão nessa disputa, Felipe. Eu fiz uma tier list aqui dos principais prospectos da posição de quarterback desde 2012. Quarterbacks que foram selecionados no topo, né? E aqui é só ele como prospecto, né? Não conta nada do que o cara fez na NFL. É o prospecto entrando no draft. Eu tenho o Caleb Williams na tier 1, no ranking mais alto, que é uma tier com ele, Andrew Luck e Trevor Lawrence. E eu acho que eu colocaria ele na frente do Trevor Lawrence. A ordem em si não é tão importante, mas você concorda que ele tá nessa tier 1? Concordo. É um jogador muito forte, um jogador que tem um potencial muito grande, um cara que é... Se você pensa num quarterback moderno hoje, né, o quarterback que os times querem, é o Caleb Williams. Ele tem os atributos físicos, ele tem os atributos mentais, é um cara que tem uma leitura de campo muito boa, um cara que tem uma movimentação, ele consegue estender jogadas para fora do pocket, ele tem uma visão de campo, é um cara que consegue antecipar onde o recebedor está em campo, é um cara que consegue ler muito bem defesas. Então eu acho que você tem é um cara que anima muitos times da NFL, exatamente por conta disso que ele mostra, porque é um cara que também joga em um time grande, joga em USC, que é um dos times de alto escalão da NCAA, ou seja, ele está competindo em alto nível, né? Não é um cara que vem de escola pequena e que você fica... Pode ser uma história tipo o Zach Wilson, que você joga em BYU, que é um cara que a competição é fraca, então isso afeta um pouco a avaliação, afeta um pouco o filme do jogador. No caso do Caleb Williams, não, você está jogando em USC, está jogando contra universidades de alto nível, uma universidade que briga para playoffs universitários. Você está com o Lincoln Riley como técnico, que já se firmou como um grande formador de quarterbacks, um cara que consegue montar ataques muito fortes, é o cara que trabalhou com o Jalen Hurts, trabalhou com o Baker Mayfield, ou seja, é um cara que tem esse histórico. Então é um jogador que está nessa prateleira de cima. Acho que eu não sei se ainda colocaria ele na frente do Trevor Lawrence, mas assim, depende da avaliação, ainda precisa avaliar um pouco melhor. Mas é um cara que tá lá em cima, um cara que vai ser primeira escolha do draft, é um cara que é a primeira escolha do draft desde o ano passado. Então é um jogador muito acima da média, um cara que é um daqueles jogadores que, se você
se você vai fazer tank na temporada, é um cara que vale a pena fazer tank, porque tem muito potencial. Se esse potencial vai ser desenvolvido ou não na NFL, aí é uma história completamente diferente, né, que parte de vários pressupostos que a gente não consegue definir agora, mas em termos de potencial de jogador, é muito grande o potencial dele. É um cara que tem uma perspectiva de ser carreira longa, um cara que realmente está mostrando muito e vai ganhar a não ser que aconteça algo muito bizarro, ele vai ganhar o Heisman de novo esse ano. Vai ser só a segunda vez na história que um jogador ganha Heisman 2 vezes na carreira. Então acho que isso por si só mostra que é um jogador muito acima da média, né? Porque está muito sobressaindo. E todos os jogadores esse ano está repetindo o sucesso que ele fez no ano passado. Então acho que é um cara que todos os elogios possíveis para ele são válidos para um grande jogador. Sim, né? Por curiosidade, eu fiz a lista aqui do tiers, né? Das camadas aqui, dos principais quarterbacks, né? No draft. Tier 2 eu coloquei Joe Burrow, James Winston, Marcus Mariota, Sam Darnold e RG3. Lembrando, de novo, como prospecto aqui, não é o que os caras fizeram na NFL. Tier 3 eu coloquei o Jared Goff, Carson Wentz, Tua Tagovailoa, Baker Mayfield, Josh Rosen, que a gente estava errado na época da draft, não é seguro dizer isso, Kyler Murray e Bryce Young. Tier 4 eu coloquei o Josh Allen, Deshaun Watson, Anthony Richardson e CJ Stroud. Tier 5 eu coloquei o Zach Wilson, Trey Lance, Justin Herbert, Justin Fields, Patrick Mahomes e Mitch Trubisky. Me defenda o Patrick Mahomes na Tier 5, porque ninguém suspeitava que ele ia... Quer dizer, ninguém suspeitava não, ninguém sabia que ele ia virar o que ele virou, né? É um cara que em Texas Tech não mostrou nem um pouco perto do que ele tá mostrando na NFL. A gente fala da evolução do Brock Purdy e a evolução do Patrick Mahomes na NFL é bem parecida com o que aconteceu com o Brock Purdy. Um cara que evoluiu muito do que ele vinha apresentando lá em Texas Tech. Ok, que ele jogava num esquema ofensivo que era muito focado em passe e tudo mais. Então, acho que é um cara que teve que ter um refinamento maior no NFL, e aquele ano parado que ele ficou na reserva do Alex Smith fez muito bem pro Patrick Mahomes. Vamos agora falar do lado dos times. A gente falou sobre a questão do tank e tal. Eu acho que a gente vai ver um ano mais descarado de tanking, né? E a gente já tá vendo algumas movimentações. Tem histórias de que o Denver Broncos está querendo se desfazer de jogadores, né? Que é um movimento claro. Você troca alguns dos seus melhores jogadores para não só acumular escolhas que você perdeu na troca pelo Russell Wilson, mas para piorar o seu time. Eles têm a escolha de primeira rodada em 2024 e vamos ser bem sinceros, o Sean Payton odeia o Russell Wilson. Ele vai coringar se ele tiver que trabalhar mais um ano com o Russell Wilson, tá bem claro isso. E eu acho que esse ano tem uma particularidade, Felipe, que você pode ir pro tanking e se você não conseguir o Caleb Williams, ainda tem outras opções. Se você ficar com a segunda ou terceira escolha, você pode selecionar um Drake May, você pode selecionar o Quinn Ewers, o quarterback de Michigan lá, que eu não lembro o nome agora, DJ McCarthy. Isso, o filho do Deion Sanders. Então, é aquela coisa, né? Se você atira na lua, você pode cair nas estrelas. É um ano que, se você falhar no tanking, ainda assim você vai ter uma opção. Então, eu acho que é um ano que esse fato de ser uma classe profunda, e a gente vai falar dos outros nomes dessa classe mais pra frente, eu acho que dá mais incentivo ainda pros times tancarem, porque mesmo que eles falhem, mesmo que eles não consigam a primeira escolha geral, eles ainda podem sair com um Drake May, que também é um baita prospecto. O grande problema é que a gente tem uma quantidade de times ruins muito grandes esse ano, né? Eu acho que a disputa pelo topo do draft vai ser nos critérios de empate, porque a gente está vendo uma situação que, se você tem alguns times bons, você tem times muito ruins, e não é uma temporada em que você tem um bololô de times que são mais ou menos, e sim, você tem times muito ruins. Eu acho que o topo do draft vai ser time com 2 derrotas. Então acho que assim, vai ser uma situação que, se o time quiser mesmo garantir que vai estar no top 3, no top 5 do draft, eu acho que nesse ano você vai ter que fazer um movimento de enfraquecer seu time, de perder jogos por fraqueza da equipe, né? De você
como o Broncos está pensando em fazer, porque tem bots do Patriots também, né? Então, porque assim, acho que é uma disputa bem acirrada aí em cima. Vai ser uma disputa mais acirrada que os playoffs, inclusive. Exatamente por conta da qualidade de jogadores, não só de quarterbacks, mas de outras posições que a gente está tendo no draft ano que vem, que está vislumbrando que vai ter, né? Então acho que é uma situação que é meio diferente, porque nos últimos drafts, ok, a gente teve grandes quarterbacks, a gente teve grandes jogadores, mas era um pouco mais parelho, você não tinha tantos times ruins assim. Agora, esse ano, você realmente tem times muito ruins, times que já perderam qualquer perspectiva de chegar aos playoffs já agora, nesse início de outubro. Então acho que vai ser uma disputa bem acirrada pelo topo do draft. É uma classe muito forte além dos quarterbacks, né? Tem Marvin Harrison Jr., que é um prospecto absurdo, tem outros jogadores muito bons. E assim, eu tava olhando aqui, né, aquele site Tankathon, né, que é o time que eles botam a ordem do draft, né? E aí eu tava olhando assim e eu já tava vendo, tipo, o Packers com 2 vitórias eu acho que já tá fora. O Raiders com 2 vitórias, o time já tem 2 vitórias, já é difícil, porque a gente tem 6 times com 1 vitória e um time sem nenhuma vitória, que é o Carolina Panthers. Só que Sim. Vou passar a ordem aqui. Se o draft fosse hoje, a gente teria Chicago Bears com a primeira escolha, com a escolha do Carolina Panthers, que eu acho que é uma variável bem interessante, né? Porque os Bears se colocaram numa posição que todo mundo tem um ticket pra loteria e eles têm 2. E é um ticket muito bom do Carolina Panthers, né? Porque tem sido o pior time da NFL. Só que a questão é que eles não têm incentivo pra perder. Porque como eles não têm a primeira escolha, é um time que pode lutar ali no final pra vencer 2 jogos inúteis e ferrar o Chicago Bears. Pior que tem um Panthers e Bears no Thursday Night Football, inclusive. Mas você tem a segunda escolha, Chicago Bears, que seria assim, seria perfeito pro Chicago Bears, né? Você pega aqui Caleb Williams na 1, Marvin Harrison na 2, Charlie Benson, Justin Fields e reconstrói a franquia. Denver Broncos 3, Minnesota Vikings 4, New England Patriots 5, New York Giants 6, Arizona Cardinals 7, e aí você passa pros times de 2 vitórias, né? Tipo Packers, Raiders. Todos os times que você falou podem ir atrás de quarterback. Sim, todos deveriam, inclusive. Todos deveriam ir atrás de quarterback, exatamente. E saiu a notícia agora que agora não, né? Hoje de manhã, que o Justin Jefferson vai perder algum tempo com a lesão no posterior da coxa. Eu acho que o Vikings tinha que colocar o Justin Jefferson na injury reserve. Fala assim, ó, você não joga mais esse ano, te vai dar $34 milhões ano que vem? Ótimo, vai ser o seu contrato ano que vem. Cousins, você quer ir pra Atlanta, quer ir pra Nova York, pra onde que você quer ir? Vamos te trocar e tem que mergulhar no tank. O Patriots, eu não acho que o Bill Belichick vai querer, mas seria a decisão correta. Os Giants, idem, e eu acho que a lesão do Daniel Jones ajuda nesse ponto, né? Não que acho que tem uma grande diferença em relação ao Tyrod Taylor, né? Mas assim, vai ser uma corrida. E vai ser os times se esforçando. Porque é uma chance de você mudar a sua franquia. O palpite aqui, se você fosse um cara de apostas, o palpite inteligente aqui é o Bears, né, Felipe? Porque eles têm 2 escolhas. Mas tirando o Bears, por conta dessas 2 escolhas, quem que você teria como palpite pra ter a primeira escolha geral do draft? Difícil você falar, porque o Bears ele tem muita vantagem, né? Porque ele tem essas 2 escolhas e eu acho que assim, o Bears, como time, talvez tenha virado a chave nessa última semana e talvez possa crescer um pouco. Não sei, vamos ver como vai ser essas próximas semanas. Mas acho que é um time que talvez possa ter virado a chave um pouquinho. Eu acho mais provável ser a escolha do Panthers do que a deles. Bem mais provável. Exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. Acho que o Panthers é um time que acho que vai se esforçar para ganhar um pouco, para ganhar alguns jogos. Acho que não sei se vai conseguir, porque é um elenco fraco. O Bryce Young está com uma adaptação muito mais difícil para a NFL do que esperado. Acho que ninguém esperava que ele fosse ter tantos problemas na NFL, e não é nem da altura dele, é por conta do jeito que ele está jogando. Então acho que é um negócio que pouca gente imaginava. Então acho que é um time que pode ter a primeira escolha.
Acho que o Giants, sinceramente, acho que é um time que pode sim ter a primeira escolha do draft, porque tem uma tabela muito complicada. É um time que está sem perspectiva nenhuma, está com muitas lesões. Acho que mesmo se voltar o Andy Thomas, acho que é uma linha ofensiva muito fraca ainda. Acho que você não tem muito o que fazer. E os times já descobriram que é só pressionar um pouco que não dá certo, porque o Daniel Jones não consegue fazer passe para além de 5 jardas. Então acho que é um time que pode sim ter a primeira escolha do draft. Denver Broncos, não sei, porque é um time um pouco mais forte. Eu não sei que começa a dilapidar realmente o elenco, né, como estão se preparando para falar. Acho que o Patriots, o Bill Belichick está lutando pelo emprego dele, acho que não vai pro tank. Então acho que é uma outra situação aí. Vikings, talvez, mas a mesma situação teria que ser um negócio meio de caso pensado, né? Você teria que realmente e mesmo focar nisso para ir nas primeiras escolhas. Se eu fosse apostar hoje, eu acho que vai ser com o Bears com a escolha do Panthers, porque acho que é um time que, para mim, parece mais fraco da NFL, um time que não tem muita perspectiva, acho que está com mais dificuldades. Acho que o Frank Reich não está fazendo um trabalho tão bom assim quanto se esperava, mas vamos ver o que vai acontecer. Não tá fazendo um trabalho tão bom é bem gentil da sua parte, né? Porque tá sendo um completo desastre, né? Por mais que eles já tenham 2 vitórias, eu acho que o Raiders, eu acho que não dá pra descartar, porque o Josh McDaniels é uma tragédia, né? A gente viu mais uma vez no Monday Night Football. O Cardinals, acho que pela escolha dos Texans, eu acho que não, porque os Texans têm sido um time bem competitivo. O meu palpite é Bears também, com a escolha do Panthers, mas eu acho que não dá pra descartar o Cardinals, porque eles foram competitivos e tal no início da temporada. Eu acho que o pessoal vai ter sempre essa imagem deles, mas é um time muito ruim. É um time muito ruim mesmo. E já tá começando a desmoronar ali Agora que perdeu o James Conner vai ser um problema, né? Porque vai depender muito mais do Josh Dobbs e aí vamos ver o que vai acontecer, né? O James Conner vinha fazendo uma boa temporada, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a questão do Broncos é que eu vejo como um time muito motivado pra ter essa escolha, né? Porque Sim. é a forma de você... É tipo aquele... O novo dono, né? E tudo mais. Exatamente, né? E tem aqui no Banco Imobiliário, né? Aquela carta de saída livre da prisão. E seria a carta de saída livre da prisão do Russell Wilson, né? Porque se você tem a primeira escolha geral, fica mais fácil. Você descarta o Russell Wilson, você dispensa ele, absorve o dead cap e fica meio que elas por elas, né? Tipo, o dinheiro que você tá pagando pro Russell Wilson, você vai ter a vantagem financeira de ter um quarterback no contrato de calouro, né? Então vejo o Broncos muito motivado. O Vikings é um time pra ficar de olho. Seria mais descarado da parte deles, mas a gente tem que lembrar que o GM deles, né? O Kwesi é um cara muito forte de analytics, né? Um cara que, inclusive, trabalhou em hedge fund antes de voltar pra NFL e tal. É um cara muito inteligente. E a gente sabe que os caras de analytics, eles veem um valor grande no tanking, né? Então, se você tira o Justin Jefferson da equação e você troca o Kirk Cousins, é um dos piores times da NFL. E aí você mergulha de vez mesmo. O Patriots, eu concordo com você que eu acho que o Bill Belichick, ele não vai querer que o time faça isso. E os Giants realmente é um ponto importante, porque os Giants... eu tava olhando aqui alguns números. O único time entre os 3 piores em EPA por jogada na defesa e no ataque, que eu acho que fala bastante, né? E até confirmar... Que a defesa não tá jogando tão mal assim. É que o problema da defesa é que tá ficando muito tanto. Porque o ataque fica 3 jogadas e dá punch, aí a defesa não tem como aguentar. Mas a defesa não tá jogando tão mal assim. O ataque... Mas é um time que... É um time que tá sem perspectiva nenhuma. E os Giants eu tava confirmando aqui, eles têm o pior saldo de pontos na NFL, né? Menos 91. Que é um indicativo muito forte também, né? Que o time é ruim, né? E você pensa, o Denver Broncos perdeu por 70-20 e ainda assim os Giants têm um saldo de pontos pior do que o do Denver Broncos. O Giants chegou a 20 pontos no primeiro tempo na temporada até agora. É um absurdo. E assim, o Joe Shane não draftou o Daniel Jones.
E o Brian Daboll também, você vê claramente que ele não gosta do Daniel Jones, né? Tipo, não gosta talvez seja forte, né? Ele tá de saco cheio. Ele não tá fechado com o Daniel Jones, né? É. E é um time que eu acho que eles mostraram, o Joe Schoen e o Brian Daboll mostraram o suficiente no ano 1 pra eles acreditarem que eles podem sobreviver a um ano de tanking e sair dessa, tipo, com o Caleb Williams fortalecidos. Então, eu acho que é um time que vai mergulhar também no tanking. O meu medo é porque os Giants são uma daquelas franquias à moda antiga, que a gente vai ver o John Mara, não, isso é um absurdo e tal. Esse é o meu medo. Meu medo, o dono desencorajar o tanking, diferente, por exemplo, de um cara como o dono dos Broncos, que me fugiu o nome agora, que é um cara mais... Greg Penner. É o dinheiro novo, né? Assim, o John Mara Isso. é mais um cara de antigamente. Esse é o meu medo como torcedor dos Giants. Acho que o Giants acho que não vai precisar nem forçar o tank, porque o time é ruim e a tabela é muito difícil. Sim. Então acho que se esse time chegar às 4 vitórias vai ser muito, porque é um time muito ruim. E acho que 4 vitórias você não consegue a primeira escolha do draft nesse ano. Então acho que é uma situação em que a primeira escolha vai ter 2 vitórias na temporada. Acho que vai ser nesse nível. Então acho que vai ser uma situação que se o time quiser realmente a primeira escolha do draft, deliberadamente vai ter que perder jogos feio, de forma feia, e acho que isso você passa do nível de ser programado, porque acho que aí é o time que times realmente ruins que vão se sobressair. Acho que o Giants está nessa lista, infelizmente. E eu acho que o Brian Daboll é inteligente o suficiente pra saber que ele mostrou que ele é capaz no ano 1, e eu não sei se ele vai, tipo, a vitória do Houston Texans contra os Colts na semana 18 na última temporada. Eu não acho que ele faria isso. Acho que ele é um cara inteligente o suficiente. Tanto que me fugiu o nome agora do técnico do Texas ano passado, que era do Bucks, que era do... Love Smith. Isso, Love Smith. Love Smith sabia que ele tava demitido, então ele não tinha nenhum incentivo, né? O Brian Daboll não, o cara já venceu o treinador do ano e tal. A questão do Vikings é que o Kevin O'Connell, eu não vejo ele numa situação tão segura quanto o Brian Daboll. E aí eu não sei se ele mergulharia tanto, né? E quanto ao Panthers, acho que o time não tem nem muita opção, né? Tem chances de dar essa escolha no colo do Chicago Bears. Um ponto importante em toda essa discussão, Felipe, é que especula-se que o Caleb Williams ele pode olhar pro time que vai ter a primeira escolha geral do draft e pensar, pô, vou voltar pra USC, vou voltar pro futebol americano universitário, se for um time que ele não se sente confortável, né? O famoso Eli Manning de 2004, né? Diferente porque o Eli, ele não voltou pra Ole Miss. Eu não lembro se ele tava no último ano de Ole Miss, provavelmente tava. Tava sim. Tava. E ele forçou a troca, né, dos Chargers para os Giants. Mas hoje em dia, o Caleb Williams ainda teria mais um ano de elegibilidade e ele poderia fazer isso. E tem uma questão muito diferente nos dias atuais, que hoje os jogadores do futebol americano universitário recebem dinheiro. Antigamente não podia, mudou essa regra 2 anos atrás, se não me engano, 2 ou 3. E o Caleb Williams, ele não ficaria ali sem dinheiro nenhum, né? Eu tava pesquisando aqui, a projeção dele é receber 2,6 milhões de dólares em patrocínios e tal em 2023. Um número que eu acho que na realidade deve ser maior, ele deve receber aquele dinheirinho ali por baixo dos panos e tal. Ainda assim, é muito abaixo do que a primeira escolha geral do draft recebe, né? Eu tava levantando aqui o Bryce Young, o salário dele, mais o bônus de assinatura, ele recebeu 25 milhões de dólares do Carolina Panthers esse ano, né? Então é muito dinheiro. Então, assim, ele nunca ia recuperar o dinheiro que ele receberia como primeira escolha geral. Mas também ele tem uma situação financeira confortável com o dinheiro que ele recebe. E eu não vejo nada que pode acontecer, mesmo que ele, vou até bater aqui na madeira, uma lesão séria em 2024, ele ainda seria a primeira escolha geral do draft de 2025. Você acha que é real ele, vamos supor, o Cardinals termina com a primeira escolha geral do draft e ele olha pra situação e fala, eu vou voltar pra USC, você acha que é uma
uma possibilidade real? Eu acho, não sei se é real, mas acho que é uma possibilidade que não dá para ser descartada. Porque, como você bem disse, a diferença de dinheiro pro que ele recebe com patrocínio e pro que ele receberia no contrato da NFL é gritante. É muito grande ainda, então você deixar esse dinheiro na mesa não faz sentido em termos práticos, né? Mas é muito dinheiro. Mas eu acho que depende muito da situação. Quem vai ser a primeira escolha do draft? Que técnico vai ser, né, nesse time da primeira escolha do draft? Como está o time? Quais são os planos do time? O time tem uma estrutura, tem algo para ser montado? É um time que não tem muito destino. Como que vai estar o USC depois dessa temporada? É um time que vai chegar perto dos playoffs, porque ano que vem aumenta para 12 times classificados para os playoffs do universitário. Então, assim, em tese aumenta a chance de classificação. E se vai estar um time competitivo ano que vem, esse ano vai chegar perto. Eu acho que são vários fatores que, para a decisão do Caleb Williams, pode influenciar. Hoje, eu acho que o meu cenário base seria ele ir para o draft. Acho que ele não vai deixar dinheiro na mesa e eu acho que ele já se provou. Principalmente se ele ganhar 2 Heisman, acho que você não tem muito mais o que fazer no college, a não ser que seja uma situação muito específica que aconteça. Mas acho que é difícil. Acho que mesmo se for o Bears na primeira escolha, mesmo com a escolha do Panthers, acho que mesmo se for o Bears, acho que ele vai pro draft, porque é um nível diferente, é uma situação que ele pode se consagrar no profissional, é um outro nível de reconhecimento, é outro nível de dinheiro, outras oportunidades, então acho que não faz muito sentido hoje ele continuar no universitário, mas acho que o universo do futebol americano universitário está mudando a ponto da gente considerar essa possibilidade como real. E acho que isso não dá para ser descartado. Eu concordo. Eu acho que ele vai entrar no draft, mas também acho que nunca foi tão real essa possibilidade, né? De um cara que é a primeira escolha optar por voltar, né? E de qualquer forma, se eu sou qualquer um desses times aqui que a gente citou, eu tô falando com a agente dele, eu tô falando com o pai dele, eu tô falando com a família dele, porque pra não dar sopa pro azar, né? Você tem que estabelecer um relacionamento, falar assim, não, Jonathan Gannon é um one and done, pode ficar tranquilo, né? Não, a gente vai trazer um departamento novo, não, a gente quer saber quem que você gosta pra head coach e tal, a gente vai te ouvir ali pra contratação de free agents, quem que você gosta no draft e tal, porque você não pode dar sopa pro azar. Pensando no melhor destino pra ele, um destino realista, né? Claro que você não vai falar, o melhor destino aqui pra ele é o Kansas City Chiefs. Não é isso, né? Os times que estão brigando aqui. Qual que você acha que seria o melhor pro Caleb Williams? Eu acho que o Denver Broncos, pra trabalhar com o Sean Payton. Acho que seria um casamento muito bom. Acho que é um cara que trabalharia muito bem com o Caleb Williams, com o Caleb Williams apresenta como quarterback. Acho que seria uma continuidade do que ele vem tendo lá em USC, uma mente ofensiva atrás dele. Acho que seria um negócio bem interessante para ele. Acho que depende também se o Bears, por exemplo, vai demitir o técnico agora, se vai contratar o Ben Johnson, coordenador ofensivo do Lions, seria um bom negócio também. Aí seria um ótimo negócio. Sim. Mas aí é uma situação que a gente não tem como prever. Hoje, olhando os times, acho que o Denver Broncos seria uma opção realista, seria uma melhor opção para um time que vai ter menos pressão de trabalho, eu imagino, porque o Sean Payton não corre risco nenhum de demissão lá, é dono novo, então acho que tem uma corda mais longa, então acho que você tem uma situação lá que pro Caleb Williams cair no Broncos, acho que seria um time que tem uma defesa um pouco mais estruturada, acho que a gente tá vendo essa defesa estruturada. Não, mas assim, em geral, sim. O Joseph é ruim, mas acho que os jogadores, as peças são boas. Então acho que você tem uma situação que pro Caleb Williams ano que vem seria interessante. Desses times aqui, o Sean Payton realmente talvez seja o melhor head coach, né? Por mais que eu goste muito do Brian Daboll, o Sean Payton tem um histórico e tal. Eu não quis ser clubista, mas acho que o Giants deu uma puta escolha pro Caleb Williams. Seria uma puta casa, cara. Também acho. O Brian Daboll faria um trabalho absurdo com o Caleb Williams, porque é um jogador que se encaixa muito bem com o que o Brian Daboll fez em Alabama, por exemplo. Acho que é
dá casamento aí sim. A questão é que em termos de talento, né, acho que tá bem abaixo do Broncos, né, a linha ofensiva é meio pior, o corpo de recebedores assim, a equipe investiu, né, só que não trouxe retorno, né, mas eu acho que é uma franquia tradicional, assim como é o Denver Broncos, né, que o Denver Broncos, eles vêm o período pós-Peyton Manning tá sendo muito difícil pro Denver Broncos, né, mas antes disso era sempre uma franquia competitiva, né, não é um Chicago Bears, né? Não é um Jacksonville Jaguars, né? A gente tá falando de outro nível aqui. Eu acho que o Giants realmente é uma boa opção. Eu acho que ele, em Nova York, seria espetacular também, até pra marca do Caleb Williams, né? Jogar no maior mercado de mídia do país. Mas eu vou botar o Minnesota Vikings aqui. Porque, por mais que eu não confie no Kevin O'Connell, eu acho que você ir pra um time que, de cara, os wide receivers dele vão ser o Jordan Addison, com quem ele jogou em USC, e o Justin Jefferson, discutivelmente o melhor wide receiver da NFL, eu acho que é um ponto de início muito forte. Tem um bom left tackle no Christian Darrisaw, tem que reforçar o interior da linha ofensiva, é verdade, mas eu acho que você se atrelar ali a essa dupla de wide receiver, Jordan Addison e Justin Jefferson, acho um ponto de partida muito forte, e eu gosto um pouco mais do que o Denver Broncos. Eu concordo. Acho que seria uma opção também. Acho que a questão também é que eu pensei no Kevin O'Connell, no trabalho dele. Acho que é um trabalho que ainda não ganhou muito. Acho que é um cara que ainda precisa mostrar mais coisas. Acho que ano passado foi muita sorte e esse ano não está mostrando muito trabalho. Então acho que tem esse fator de risco aí que pode ser que é um cara que não dê certo, sejam daqueles coordenadores ofensivos brilhantes que não viram um técnico na NFL, né? Então acho que é uma situação de um pouquinho mais de risco que eu vejo do que o do Broncos, que eu acho que o Sean Payton tem um pouco mais de estabilidade, mas seria uma opção em termos de elenco, em termos de peças, imagina com o Justin Jefferson e com o Jordan Addison seria espetacular. Acho que você fechar com um head coach forte, talvez, provavelmente tem um peso maior, né? Tem uma chance maior de sucesso, né? Mas pra gente encerrar aqui o programa, a gente citou aqui por nome, né? Mas rapidinho, você que acompanha mais futebol americano universitário do que eu, Felipe, quem são os outros nomes da classe, né? Como eu falei, é uma classe bem profunda de quarterbacks, né? A princípio é uma classe bem profunda, porque a gente tem algumas decisões que vão ser tomadas depois da temporada que talvez diminua um pouco essa profundidade. Que nem a gente citou o Shedeur Sanders, que é o filho do Deion Sanders, lá em Colorado. Acho que a tendência é ele não ir pro draft, porque acho que é um time que está em ascensão, que vai jogar numa conferência nova mais fraca. Acho que é um time que pode crescer, acho que ele pode crescer mais como jogador, inclusive. Acho que ele pode se posicionar melhor no draft de 2025 do que do 2024. Então acho que é um jogador que hoje, se eu fosse postar, não ia pro draft. Mas a gente tem o Drake May, que é um grande jogador, um jogador que é um híbrido de Justin Herbert com o Josh Allen, um jogador que é um jogador que tem uma visão de campo muito boa, tem um braço muito forte, é um jogador que tem aquele tem sorte, é um jogador, eu não sei como definir muito bem, mas é um jogador que tem estrela. Ele consegue fazer passes, tem estrela, ele consegue fazer passes difíceis, passes que poucos jogadores no universitário conseguem fazer, poucos também no profissional. Um jogador que acho que tem bastante potencial. Você tem também o Quinn Ewers de Texas, que eu acho que é um jogador que também pode voltar, mas acho que depende muito da situação, porque você tem a disputa com o Arch Manning lá em Texas, então acho que... Mas é um jogador que também não... Eu acho que ele entra no draft. Eu acho que ele entra no draft, mas eu não sei se ele é escolha de primeiro round ainda. Acho que é um jogador que ainda precisa mostrar um pouco mais para se firmar no primeiro round. Você tem o Michael Penix Jr. de Washington, que para mim é uma das grandes surpresas da temporada. Dos grandes nomes. Um dos grandes nomes também. vai ser difícil, vai ser um negócio meio complicado, mas é um jogador que lá em Washington, no Huskies, está sendo um dos grandes ataques desse ano da temporada universitária e está sendo muito por conta dele. Então é um jogador experiente, um jogador que transferido de Indiana, um cara que tem bom braço, um cara que tem bom tamanho, um cara que corre bem com a bola, um cara que, em termos de atributos físicos, lembra um pouco Ken Newton, guardadas as devidas proporções, lógico. Você tem o Bo Nix,
de Oregon, que acho que é um jogador que... Tá 17 anos no college também, né? Tá 45, exatamente isso. Você tá jubilado já, anos, né? Não é possível. Tá fazendo doutorado já no universitário, mas... Eu não sei se ele é jogador de primeiro round, mas acho que é um jogador que vai ter um nome ventilado, muito por conta da experiência dele, muito por conta do tamanho dele, por jogar em Oregon, que é um time grande. Você tem... Aí olhando um pouco mais para baixo, você vai ter o Spencer Rattler, que é um jogador que tinha muita perspectiva quando ele estava no colegial e não conseguiu corresponder isso no universitário, primeiro lá em Oklahoma, agora em South Carolina, um jogador que acho que vai ter um pouco de nome nele no NFL, acho que os times vão olhar um pouco para ele, exatamente porque ele, pelo que ele mostrou lá no colegial, acho que é um cara que vai chamar um pouco a atenção. E eu também destacaria, acho que o J.D. Daniels de LSU é um cara que acho que pode também chamar atenção. O problema da LSU é que a temporada dos caras já acabou, o time não tem chance de playoffs, então pode perder um pouco um time muito ruim, de intensidade, mas é um jogador que acho que em segundo dia de round, segundo dia de draft, acho que é um cara que pode chamar atenção porque ele tem atributos físicos bons, ele tem boa tomada de decisão, eu acho que joga com um time que já mostrou que forma bons jogadores, principalmente na posição de quarterback, então acho que é um cara que pode chamar um pouco a atenção. Acho que destacaria esses nomes no draft desse ano. Mas é uma classe boa, né? É uma classe boa, é uma classe bem boa. Eu tô pronto pro fim da experiência Daniel Jones, pra ser bem sincero. Qualquer um desses nomes que você citou aí, sinceramente, eu não aguento mais olhar pra cara do Daniel Jones. E assim, coitado, ele tá apanhando pra cacete, mas eu não aguento mais. Siga o Felipe lá no @oquarterback, o Felipe que é o líder nas odds pra ser o jornalista que vai dar em primeira mão a notícia do jogo do Brasil, do jogo da NFL no Brasil, então seguiria ele. Diria que eu colocaria 8,0 as suas odds, Felipe, pra dar essa breaking news. O que você acha? Eu não sei, depende. Eu colocaria, assim, acho que você, número 1, Danilo Lacalle, número 2, mas acho que o favorito mesmo vai ser um jornalista, sei lá, de futebol. Vai ser futebol que vai ter contato em estádio. Vai ser isso mesmo. Ou de repente a NFL vai anunciar oficialmente sem vazar. Mas se bem que não tem como eles fecharem com o estádio. Se fechar com Allianz Parque, com Morumbi, com qualquer que seja o estádio, vai vazar pra um desses caras, setorista de clube. Mas eu colocaria um dinheirinho aí no Philip Lawrence. Não colocaria no Gabriel Martins, porque o Gabriel Martins tá meio cansado desse... Fosse nos meus tempos de Globoesporte.com, 15-1, eu acho que seriam odds boas pra mim. Mas hoje em dia eu tô meio cansado desse jogo de breaking news. Mas apostaria em Philip Lawrence, então siga ele lá no @quarterback. Felipe, muito obrigado pela participação, até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Vamos ver se o Brock Purdy realmente corresponde. Vamos ver quem vai ganhar essa Copa Caleb Williams aí. E a Copa, notícia em primeira mão do jogo da NFL aqui no Brasil. Tô fechado com o Felipe. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira com um episódio exclusivo para apoiadores, com preview da rodada. Então, até lá. Tchau.